Então vai, galera, vamos começar o nosso primeiro vídeo da nossa mesa de podcast, Cara, se eu soubesse antes. Então, é o nosso primeiro vídeo, vamos apresentar o Estevão e o Thiago. Meu nome é Estevão aqui, tá começando agora, né? Então vai ficar meio travado aí, mas o negócio vai fluir. Isso aí, gente, eu sou o Thiago, a gente está aqui para aprender junto um pouco, tem várias coisas que eu sei um pouquinho mais, o Estevão sabe mais, e o João que está atrás também sabe. Então a gente vai dividir com vocês um pouco da nossa experiência, porque o nome já diz tudo. Cara, se eu soubesse antes... Exatamente. Então isso aqui a gente já está formando um bocado de pessoas que têm um conhecimento em várias áreas. Então, nossa, isso vai fluir muito, porque eu sei uma coisa, provavelmente você sabe de uma coisa que eu não sei, o João tem um entendimento de uma coisa que eu não faço a mínima ideia, e a conversa ela vai fluir, velho, ela não vai parar, eu tenho certeza absoluta disso. Aqui vai ser praticamente uma mesa de podcast como todas as outras, mas o nosso diferencial aqui vai ser trazer pessoas que queiram compartilhar com a gente um pouco da sua experiência de vida. Isso vai agregar valor, né? Exatamente, porque como a gente está querendo incentivar algumas pessoas a poder evoluir, como, por exemplo, eu te fiz uma coisa que eu não faria antigamente. Eu quero dar um passo, só que sem o medo de cometer o mesmo erro que eu cometi lá atrás, entendeu? E é isso que a gente quer passar para eles, não é, Estevão? Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Porque às vezes a gente olha para trás, aí eu até pensei no nome do canal, eu falei pro João, o João aprovou. Porque eu já falei, já dei várias dicas também assim de nome, a primeira coisa que eu comentei foi que eu tinha um canal no YouTube lá, e mudei o canal. Eu falei, João, ó o nome. Aí ele gostou, só que ele agregou um cara, se soubesse antes, ficou mais top ainda. Porque é aquele impacto. Cara, se eu soubesse antes, é a primeira coisa que a pessoa bate na mente, é isso aí. Aí vem o arrependimento de fundo. Exatamente, é a pessoa que para e pensa assim, cara, se eu soubesse antes, coisa que eu sei hoje, há 10, 15 anos atrás, eu não faria o que eu fiz. Exatamente. Provavelmente andaria de um jeito diferente do que andou, entendeu? Eu não quebraria. Com toda certeza. E o objetivo do canal é se a gente conseguir trazer aqui pessoas que têm esse mesmo pensamento, ela vai contar de tudo da vida dela, o que ela errou no meio do percurso, o que ela não faria. Quanta gente vai ser inspirada e vai falar assim, pô, se ele fez isso eu não vou fazer. Porque existem três tipos de pessoas no mundo. As que erram e não aprendem com o erro, as que erram e aprendem, e as que observam e aprendem com o erro dos outros. Exatamente. E acabou, velho. Eu vou colocar mais uma pessoa, aquela pessoa determinada, que erra, quebra uma vez, Exatamente. erra, quebra outra vez, erra, quebra outra vez, e ela entende que ela não pode mais fazer aquilo para continuar. Exatamente. E é essa pessoa com determinação que lá no futuro, que provavelmente vai estar aqui com a gente, vai poder ensinar vocês o que não fazer, entendeu? Por isso o objetivo do nome do podcast. Cara, se eu soubesse antes, eu não faria o que eu fiz. Mas também a gente pode estar falando, né, trazendo as pessoas, cara, se eu soubesse antes. Se eu soubesse antes, eu poderia ter feito e já está bem hoje, né? Então vai trazer aquelas pessoas também para poder falar o que ela fez de certo, né, e o que ela conseguiu conquistar. Exatamente. Então assim, a gente vai trazer as pessoas para falar a respeito do que ela errou, mas também do que ela acertou. Exatamente. Né? Nossa, fundamental isso, né? A base do canal vai ser essa mesmo. Depois, com o tempo, se for fluindo novas ideias, a gente vai agregando, mas o fundamento sempre será o mesmo. Exatamente. Essa é a ideia. Entendeu? Para falar um pouquinho melhor para vocês, assim, o Estevão é um cara que, negócio de bolsa de valores, de investimento, ele é um cara super centrado nisso, ele já estuda isso há muito tempo. Eu conheço ele há muitos anos, praticamente soltava pipa junto, cortava ele todo dia. Todo dia. E, tipo, é um moleque que merece que bata palma, porque ele cresceu, ele aprendeu, ele apanhou bastante, mas está aqui hoje para falar e para mostrar para vocês o quão, quando você se empenha em alguma coisa, você pode conseguir seus objetivos. Exatamente. Então, pessoal, já que a gente já está falando, o Estevão entende um pouco da Bolsa de Valores, que tal a gente começar a nossa primeira pauta falando da Bolsa de Valores, Estevão? Eu acho que assim, não como eu, mas várias pessoas hoje em dia têm um preconceito da Bolsa de Valores. Né? Eles assimilam a Bolsa de Valores com pirâmide. Né? E a gente que entende um pouquinho sabe que não tem nada a ver. Sim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Estevão, da Bolsa de Valores pra gente,
pessoas consigam entender o que é Bolsa de Valores, como investir na Bolsa de Valores, né? Para a gente poder passar isso para as pessoas. Isso, o primeiro lugar, o que eu vou falar é o fundamento. Por que existe a Bolsa de Valores? Não, Ela não... Vamos lá. Seja aquele fundamento fácil e prático. Porque as pessoas querem entender o que realmente é a Bolsa de Valor para não ter o medo, para não ser aquele bicho de 7 cabeças, entendeu? Vou falar do fundamento principal, por que existe a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é simplesmente para uma empresa não pegar empréstimo, porque eles pagam juros absurdos e para eles não é vantajoso. Então, a Bolsa de Valores, né, ela foi criada lá em meados de 1700 e bolinha, nos Estados Unidos, assim, a mais básica. Só que eu não vou entrar nesse fundamento porque eu vou ter que explicar que a primeira Bolsa de Valores surgiu lá em 700, muito tempo atrás. Então, assim, primeiro lugar, então imagina que o João tem uma empresa e ele não quer pegar empréstimo com o banco, ele viu que para ele não é vantajoso. Então ele abre capital na bolsa e procura investidores. Entendeu? Ele vai procurar investidores. Nessa de que ele procurar investidores, então a empresa ela pega 50% dela e divide em micro pedacinhos, que isso está representado em ações, que geralmente são chamadas de papel. Então eu posso abrir uma conta na corretora, né? Que depois mais para frente eu vou falar sobre isso. Eu vou abrir naquela corretora da esquina ali? Não. Geralmente na maioria das vezes elas são tudo virtual, online. Então não tem essa de igual o banco físico. Não é corretor imobiliário, né? Não, é corretor de valores. Corretor de valores, não é corretor imobiliário, porque tem os dois, né? Não que um imóvel não seja um investimento, até porque é a mesma, tá no mesmo pacote. A diferença é que existe commodity, corretor de commodity, corretor de valores, corretores de fundos imobiliários, imóvel, então existe de tudo. Então, por exemplo, a pessoa cria uma conta dela numa corretora de valores e lá ela vai ter uma lista de ações. Quando ela compra uma ação, ela está sendo sócio e dono dela, nem que seja pedra na calçada. Se um dia que assim, só para... Mas como é que essa pessoa ela ganha dinheiro de um papel? Isso não tá entendendo. Tudo que exige tempo e exige, como que eu vou falar para você, lucratividade, por lei no país, não importa qual que seja o país que tem a Bolsa de Valores, a empresa é obrigada a dividir 25% do lucro que ela teve anualmente. Então é automático. Então a partir que a pessoa é sócio de um lugar, ela já vai sair ganhando só por fazer parte daquela empresa. Mas o meu dinheiro está no banco e eu recebo uma porcentagem mensal. É melhor ele ficar na poupança, eu acho. Não, logicamente não, porque o banco provavelmente ele já vai estar usando muito, vai ganhar muito mais, sem você saber, com a cláusula minúscula que existe na poupança. Então, por exemplo, se eu colocar em ação, não que você vai pegar todo o seu capital e vai investir numa ação só. Você tem que diversificar sua carteira. Você, por exemplo, compra um pouquinho de uma ação que você acredita que vai lá na frente, vai subir. Ou você quer, essa ação aqui é muito estável, ela não oscila tanto, ela vai me trazer dividendos e ainda eu vou ficar assegurado. Mas muito melhor que o que é dividendos? Dividendo é exatamente o lucro que a empresa te dá por participar por você ser sócio dela. Além da empresa valorizar com o tempo, porque qualquer móvel valoriza, até uma empresa valoriza, isso é uma coisa que ninguém sabe, ela vai dividir os lucros que ela obteve com os acionistas. Então, por exemplo, se você for ver, de forma escalável com o tempo, uma ação é 1000 vezes melhor que qualquer poupança, sistema de aposentadoria, que lá na frente eu vou falar que provavelmente é uma pirâmide por um prazo. Por exemplo, o INSS, exemplo, se você pegar a diferença de uma pirâmide para uma bolsa de valores, que eu vou entrar agora na parte da pirâmide, por exemplo, a pirâmide, geralmente, ela pega um dinheiro da pessoa e sempre tem que estar entrando mais gente para sustentar o topo da pirâmide. E a base, geralmente, sempre quebra. Então, por exemplo, vou lá, o João pega... Estilo aquelas pessoas que falam assim, deposite seu dinheiro na minha conta, eu vou investir para você. Isso é um golpe. Com certeza. O investimento ele tem que ser feito de CPF para CPF. Por exemplo, eu tenho meu CPF, crio uma conta numa corretora com o meu CPF, eu vou mandar do meu nome, do banco, então eu vou ter uma conta lá, vou ter uma conta no banco, simples, digital, tem hoje no banco, PagSeguro, tem um monte. Ô Estevam, o legal é deixar bem claro também pro pessoal aí que para abrir a conta na corretora é de graça. É de graça, exatamente. É gratuito. Tem várias corretoras. Tem várias corretoras. Quando eu comecei, as taxas eram absurdas. Por exemplo, para mim comprar uma ação, eu pagava R$10 para comprar uma ação. Não importa se fosse um lote pequeno ou grande. E hoje, não. Hoje em
dia está tudo muito mais fácil Muito para se mais fazer fácil, do que velho. Só- antigamente. Entendeu? Exatamente. Para você aprender. E sem falar também que, como a gente aqui, tem outros canais que incentivam a população. E a gente estava conversando ontem, bolando algumas ideias que a gente está aqui falando com vocês. Aqui no Brasil, Estevão, quantas pessoas, em porcentagem, investem hoje na Bolsa de Valores? Pessoas físicas está na casa do 1,5, está chegando. A Ibovespa está calculando que está chegando a 3. Mas vamos falar o seguinte, o Brasil tem 250 milhões de pessoas. Quanto dessas 250 milhões de pessoas investem na Bolsa? Uns 1 milhão, 1 milhão e meio, 3 milhões. Agora vamos abranger um pouco o globo. E nos Estados Unidos? Uns 200 milhões de pessoas investem, mais ou menos. Quase o Brasil inteiro. Quase o Brasil inteiro. E, E as pessoas que não investem lá, pelo menos em alguma coisa elas têm. Elas têm uma lojinha, empreende. Então, às vezes a pessoa não opta pela Bolsa de Valores porque elas não entendem muito de número. Mas não é uma coisa de sete cabeças. Às vezes a pessoa não gostou, é opcional dela não querer investir, entendeu? Mas isso está aumentando lá. Porque agora tem os robôs de HFTs, o robô Smart Boots, essas que é coisas. um robô de verdade, um robô que a gente Não, controla? não, ele simplesmente faz tudo pra você. Entendeu? Só que assim, isso aí é algo configurável, você precisa de gestor, uma pessoa que entende, então é algo um pouquinho mais de sete cabeças. Assim. Então, para eu poder investir uma quantidade um pouco maior, no caso eu tenho que ter um gestor, para eu não poder fazer, tipo, perdi tudo, entendeu? Isso, qualquer corretora que você tiver 100 mil, mais ou menos na escala de 100 mil, 100.200, automaticamente um gestor vai entrar em contato contigo. Uma coisa que a gente estava conversando ontem também, né, quando a gente estava bolando algumas ideias, você falou uma coisa que eu e o João a gente não sabia. Hoje uma pessoa ela ganha na Mega Sena, lá 300 milhões no final do ano, aquela Mega da virada. Eu praticamente não sabia que hoje em dia no Brasil a gente só pode ter 1 milhão por CPF, que você está dizendo, investido. que rende na... Rende dá para regularizar isso, porque ela tem que ser seguida com o valor do imposto de renda. Entendi. Então aquele negócio de, ganhei 200 milhões na Mega Sena, vai render, vou viver dos juros daqueles 200 milhões. Então só vai me render 1 milhão, o outro 199 não vai me render? Não vai render. Ele vai precisar aplicar isso em outras rendas, fundo imobiliário, bolsa de valores. Então, por exemplo, na bolsa, na poupança mesmo, parada é só 1 milhão que vai render. Isso na poupança. Então, igual o João falou, o João estava certo na hora que ele falou comigo lá. Mas ele não vai ter que... exatamente esse é o fundamento. Ele vai ter que pegar esse dinheiro e colocar em risco. Porque ele já está segurado. Tecnicamente ele já está aposentado. 1 milhão aí num CDB já está rendendo a casa dos 10 mil pro cara. Então ele não precisa... Se ele, por exemplo, se de repente do noite pro dia ele perdeu os outros que ele ganhou e se tiver só 1 milhão que ele está segurado pelo FGC, pra que ele vai precisar dos outros se ele já está ganhando 10 mil por mês? Se ele só não cresce a partir daquele momento se ele não quiser. É igual uma pessoa que tem várias casas. Então para ela compensa, teoricamente, eu tenho 10 imóveis e ganho tanto de aluguel. Se essa pessoa tiver esses dinheiros, esses 10 imóveis investidos, compensa muito mais para ela do que ter... Exatamente, ela está tendo uma dor de cabeça absurda com taxa de corretagem do corretor, que é 5%. Então, se o cara negociar uma casa de 300 mil, quanto que o cara não vai ganhar? Então, aquela ideia antiga que a gente tinha, eu vou ficar rico, vou comprar várias casas, vou viver do dinheiro do aluguel. Isso hoje em dia é furada. É furada. Por exemplo, isso aconteceu uma bolha em 2007 no caso dos Estados Unidos de hipotecar a casa. Esse cara vendia a casa deles, ia lá, em vez de investir, comprava outra casa. E isso, no caso das casas do Brasil, parece que está entre o segundo ou terceiro mais caro do aluguel do mundo. Só perde para a Rússia, que está em primeiro lugar. Então uma casa aqui de R$800 deve ser uns R$120 lá. Mais ou menos, comparando o preço. Né? Então eu quero até juntar, assim, eu tenho até dinheiro para entrar num financiamento de uma casa, mas eu quero investir no prazo de 5 anos para saber até onde que eu vou chegar. Eu tenho certeza, porque os dados mostram isso. Então, por exemplo, quando o cara ele vai investir numa bolsa de valores, ele está segurado pela economia, pelos dados que o país oferece. Mas e se a bolsa quebrar? A bolsa não vai quebrar, porque se ela quebrar, o governo quebrou. Então é um caminho com o outro. Então, assim, agora pirâmide você está segurado com o quê? Sendo que o único que tem a capacidade de imprimir dinheiro é o governo. Então, quando você investe, você está segurado pelo FGC. 250 mil, por exemplo, você tem 1 milhão. Pelo menos 250 mil, se o governo quebrar, eles são obrigados a depositar na tua conta. É segurado pelo FGC, como se fosse um seguro. É um fundo garantidor de crédito. Mas e se por um acaso acontecer igual aconteceu na época do Collor? Então, na época do Collor não tinha o fundo garantidor de crédito. Então ele foi criado justamente por causa da época do Collor.
quem não sabe, provavelmente muita gente nova não sabe o que aconteceu. Ele pegou todo o dinheiro que as pessoas tinham na poupança e sumiu com esse dinheiro praticamente. E até hoje tem gente que nunca nem viu a cor desse dinheiro. Se essas pessoas tivessem investido em alguma coisa, ele poderia ter pego? No caso, o erro da maioria das pessoas que não tinham dinheiro nessa época era não ter investido em outros lugares do mundo, né? Pegado os dinheiros deles. Porque existe, por exemplo, numa pirâmide, você não consegue atrelar seu dinheiro a outra coisa, a não ser o próprio dinheiro alocado no país, né? Que na época é o real, né? O real que é existente. E um ou outro nessa época sabia mexer com dólar. Então o dólar, por isso que o dólar era geralmente pareado. As pessoas falam assim, nossa, mas hoje o dólar tá assim que vai lá cacetado. Porque hoje o mundo entende que o dólar é o lugar mais seguro para você investir. Então, praticamente a compra do dólar aumentou drasticamente. Praticamente, o dólar vai bater 10 reais, filho, não adianta. Na hora que o povo começar a investir no Brasil mesmo, as pessoas entenderem que o lugar mais seguro para se investir é nos Estados Unidos, por mais que tenha uma inflação absurda ocorrendo lá, que está acontecendo já, por exemplo, um suco de laranja lá que estava 50 cents, né? Hoje está custando, dependendo, 2 dólares, 3 dólares. Então tá acontecendo uma inflação e ela está vindo muito rápida. Está subindo muito mesmo. Muito Você consegue ver pelos telejornais aí. E qual é a ideia disso aí? Então, vamos supor, se você tem um dinheiro, você não vai deixar só num país. Você tem que diversificar sua carteira em vários, por exemplo, Bitcoin, em outras criptomoedas, pra você segurar. E às vezes até o governo, né, eles querem barrar esse tipo de coisa, mas na minha opinião o Bitcoin só tende a crescer. Então a gente estava até conversando também sobre a respeito É um dos investimentos que agora o governo brasileiro está criando o real digital, que praticamente é para controlar um pouco mais para quem a gente transfere o dinheiro, para ter se acontecer qualquer coisa, para conseguir rastrear, porque o Bitcoin, a maioria das moedas digitais, ela não é rastreável, né? É muito difícil você rastrear para onde está indo aquele dinheiro. Que hoje em dia acontece muito sequestro, várias coisas, e as pessoas hoje em dia pedem em Bitcoin, em criptomoeda. Isso. Só que assim, igual a criptomoeda, só para você ter um adendo de como que você faz uma segurança do seu valor. Só que é igual você falou, uma pirâmide. Uma pirâmide, você não consegue ter dados dela. Por exemplo, se eu investir lá, você não sabe quanto que gerou, você não sabe o que o cara está fazendo com o seu dinheiro, você não sabe se tem mais gente participando disso, você não consegue saber se... fundamento, você não consegue ter fundamento. Então, a partir que você não tem fundamento de uma coisa que você está investindo, esquece, isso é uma roubada, é uma fria. Não que pode até ser verdade, dependendo da ocasião, mas sem dados, sem uma coisa que mostra lá na frente, realmente vai ter uma rentabilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Petrobras. A Petrobras tem um fundo nos Estados Unidos que investe 3 bilhões nela, agora, por causa dessa disparada que ela teve, que foi a melhor empresa que pagou dividendo. Pô, um cara que investiu uns 10 mil reais, vamos supor aí, uns 2 anos atrás, não foi muito longe não, porque teve a pandemia, ele comprou 11 reais, além dela estar 30 agora, eu nem sei quanto que tá, porque o mercado está aberto, 30, 31, quanto que não valorizou? Se ele comprou 11 reais, já multiplicou o capital dele. Quanto que ele ganhou em dividendo? Porque o capital, conforme a empresa vai crescendo, ela é obrigada a pagar o dividendo no valor de capital que ela tem. Então, por exemplo, o cara provavelmente de 10 mil já está com 30. Mas como é que ela paga o dividendo? Ela paga mensalmente? Ela paga anualmente? Semestralmente. Na verdade, o dividendo trimestralmente e o juros sobre capital próprio geralmente é semestralmente. E o juros sobre capital próprio, geralmente eles lançam dados. Se o dado for positivo, eles pagam dividendos. Se for negativo, eles não vão pagar nada. O juros capital próprio tem esse problema. E o dividendo, ele é trimestralmente, né? Às vezes acontece deles atrasar. Eles atrasam, mas geralmente eles acumulam, né? Uns jurinhos aí para pagar. E quando você, por exemplo, recebe dividendo, geralmente as suas ações vão estar um pouco baixas no outro dia. Então a pessoa não deve se estranhar se de repente ela receber um dividendo e a ação dela estiver baixa. Isso ocorre porque justamente eles vão estar tirando o capital da bolsa. Então tem o famoso spread, quando a pessoa for entender de bolsa de valores, é uma das coisas que vai estar lá na corretora para ela aprender. Qualquer corretora tem mini cursos para ela estar ali aprendendo. Nada que vai fazer ela perder dinheiro, mas para ela ter uma informação, é um manual de vida mesmo. Tem vários cursos na própria internet aqui, de graça, que você pode aprender. Antigamente não tinha. Antigamente você precisava contratar alguém, pagar alguma coisa para você aprender um pouquinho. Mesmo assim não aprendia nada. Hoje em dia não. Hoje em dia tem muito conteúdo.
Tem muita coisa legal para você aprender, para você poder ter um pouco de noção, entendeu? Sim, sim. E a gente está aqui para mostrar que dá para fazer, que não precisa ter medo, não é um bicho de 7 cabeças, não tem aquela dificuldade que todo mundo mostrava antes. Hoje em dia não precisa guardar o dinheiro embaixo do colchão, gente. Hoje em dia você pode aplicar o dinheiro e poder ter um retorno bem melhor do que fazer isso, deixar na poupança que não rende praticamente nada. Isso. E a pessoa, muitas das pessoas, a primeira coisa que a pessoa não investe, vou falar agora das pessoas que não investem. Muita coisa que elas falam é assim, por que eu vou investir? Eu não vou estar vivo amanhã. Esse é Então, o medo. fala o seguinte, deixe para que as pessoas querem. É o que eu falo. Porque se você não fizer, alguém vai estar fazendo por ela. E quando ela... você sabe o que é concorrência, né? Concorrência não significa que você não vai crescer, mas você vai ter uma dificuldade que você vai estar competindo com alguém, né? Então, quando você não tem competidor, pessoas que estão competindo com você, provavelmente você vai ter um sucesso muito mais rápido e muito mais fácil. Então, aquelas pessoas que são meio sedentárias, que não querem fazer nada, eu prefiro comprar um sofá de cerveja do que investir R$600 na bolsa. Velho, daqui 5 anos você vai ver a vida que o cara vai estar, a vida dele vai estar bem mais aliviada e as suas contas vão estar absurdamente altas. Porque as contas vêm. Né? Então, por exemplo, se as contas vêm, por que não reservar um dinheirinho para você investir em algum lugar? Gente, Outra, R$50 por mês, você vai exatamente. jogando de pouquinho, não precisa jogar 1.000, 10.000, 15 exatamente, mil. porque a ideia não é ficar rico. A pessoa que acha que vai ficar rico com bolsa de valores, ele está muito enganado, porque o que faz a pessoa ficar rico é o tempo. É os juros, é a pessoa reinvestindo, etc, etc. E eu nem sempre digo que é ficar rico, é tipo assim, ter uma boa vida. Sabe aquele peso quando você vai comprar alguma coisa assim, nossa, tô tirando o leite das crianças. Né? Isso não vai existir para quem investe. Porque o cara vai falar assim, caiu dinheiro lá daquela empresa. O cara vai querer comprar uma pizza e não vai ter nem medo de comprar. Mas agora, eu vou te falar uma coisa, cara. Alguns anos atrás, eu ficava na cabeça do João assim, ô João, criptomoeda. O João, para com isso, cara. O que é isso? Não sei nem o que é isso. Aí, depois você ficou na cabeça dele um tempo. Ô João, vamos investir na bolsa, João. O que você tá falando, rapaz? Você tá falando inglês, comigo tá falando grego, latim. E hoje, João, o que você fala disso, cara? O que você tem noção desse mercado? Cara, eu vou falar para vocês. Eu comecei a mexer na Bolsa de Valores em janeiro, né, Estevam? Acho que eu comecei em janeiro. Indo bem, tá? Tem 9 meses, gente, pra vocês terem ideia. Desde janeiro, já minha carteirinha tá crescendo, tô indo devagarzinho. Lógico, a gente tem que pegar uma porcentagem do salário da gente e investir na Bolsa. A gente, né, Estevam, não podemos investir tudo que nós temos 100% não, pessoal. Isso já é uma garantia, né? Todos os estudiosos aí, eles falam pra gente investir 10% que a gente tem de patrimônio. Exatamente. É praticamente o dízimo, né? Exatamente. Então a gente vai investindo aos poucos, né? Lógico, se você tem um dinheiro já e você começa a investir alto na bolsa, automaticamente você vai ganhar dinheiro, mas isso é para quem já tem um dinheiro aí, né? Que nem eu, que comecei do zero praticamente, não entendia nada de bolsa de valores, estou começando a aprender ainda. Porque assim, não adianta também a pessoa querer já investir na bolsa de valores achando que vai ganhar rios e rios de dinheiro, porque não é assim, né? A bolsa de valores hoje ela é considerada como um trabalho, então você tem que aprender a trabalhar para você poder ganhar o seu dinheiro. Então assim, todo dia eu aprendo um pouquinho. Eu aprendo a respeito de dividendo, banco imobiliário, fundo imobiliário. Então tem tudo isso daí. E muitas vezes as pessoas acham que bolsa de valores é só ações. E não é só ação, né, Estevam? Então tem vários tipos de modalidade dentro da bolsa de valores que você pode ganhar dinheiro. Então eu estou aprendendo, então eu estou investindo, estou aprendendo. E essa é a finalidade da nossa mesa, né, de podcast. Cara, se eu soubesse antes. Então é para a gente trazer para vocês aqui as oportunidades que a gente perdeu e as oportunidades que a gente está tendo, né? Então mostrar para vocês que investir na Bolsa de Valores não é um bicho de 7 cabeças, mas também depende de vocês, que você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então o primeiro passo para você abrir uma Bolsa de Valores, você tem que ir lá, abrir sua conta na corretora, é de graça, não paga nada, entendeu? Aí você vai transferir um dinheirinho lá, 50, 100, 200 reais. Tem ações, pessoal, de 5 centavos, entendeu? Tem ações de R$1, tem ações de R$2, ações de 20, 30, tem ações de tudo quanto é tipo.
você pode investir. Lógico, primeiro para você investir, estude sobre a ação. Vai saber o fundamento, vai saber que empresa que é essa, entendeu? Exatamente. Como que ela está no mercado. Por isso que eu falo, para você investir na Bolsa de Valores, você tem que estudar um pouquinho. Não é só pegar também e colocar seu dinheiro. Hoje a Bolsa de Valores é considerado um trabalho. Um trabalho. Né? O trabalho exige tempo e paciência. É um trabalho que você pode ganhar muito dinheiro. Só que é um trabalho, se você não dedicar, você também não ganha. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estudar para poder entender um pouquinho do assunto. E eu estou cada dia estudando um pouquinho, para mim estar aprendendo, investindo. Eu tenho hoje alguns papelzinhos aí que eu já investi. Né? A gente estava falando da Petrobras, eu investi na Petrobras, eu acho uma ação hoje excelente para investir. Para quem quer começar, ela não está cara, ela acabei de olhar aqui, ela está custando 31,11 cada papel dela. Você Então, pode comprar em lote fracionário também. Lote fracionado. 23, 31? 31,11. Então você vai pagar numa ação dela 31,11. E você, deixando até no dia de dividendo, você já vai ter direito de receber o dividendo com um lote fracionado, cara. Então, aí pra você ver. Então, deixa de comprar cerveja, não. Menos de 50 reais, gente. Pra você ter uma ideia. Não, eu vou falar aqui para vocês. R$50. Eu não tenho muito não, eu tenho 57 papel, é que nem eu falei, eu tô pouquinho, começando. Tem 57 papel. Pra quem bebe cerveja e compra então... Não, mas Então, olha para você ver, foi trimestral, ela pagou o dividendo. Esse 57 papel, ela me pagou R$380 de dividendo. Então, se você pegar os 380 dividido por 3, ela me pagou 120 alguma coisinha por mês. Então, quer dizer, legal. é um dinheirinho que tá lá trabalhando para mim, entendeu? Ela chegou a bater uns tempos atrás quase 38 reais. Você viu a diferença? Olha, se você tivesse com o dinheiro investido na poupança, renderia isso? Jamais. Não renderia isso. Tipo, a rentabilidade de você estar investindo na bolsa, comprando papéis, ela é muito maior do que você ficar com dinheiro na poupança. Então é isso que a gente está querendo mostrar também. Que hoje em dia os bancos, eles colocam na cabeça da pessoa que, vamos guardar o dinheiro na poupança, vamos guardar, mas não está beneficiando você. Está beneficiando o próprio banco, como o Estevam que falou. Que o banco sempre vai ganhar, ele nunca vai perder. Os lucros do banco nunca é negativo. O único banco que teve um saldo negativo, ainda eu estava conversando com o João, foi a Nubank. Ela ficou negativa. As ações dela estavam beirando os 4,60. Ela chegou a abrir, a preço de mercado dela foi de 11. Então existe a oscilação... Acabou de bater aqui R$4,90. Nossa, que delícia. Então, a gente está falando da Nubank. A Nubank, ela deu um salto também quando, vamos falar de uma artista aí que subiu um pouco a Nubank. A Nubank foi para os Estados Unidos, né? Que ela tentou ganhar mercado internacional. Foi a Nasdaq, ela abriu o IPO dela lá e no caso do Brasil é o BDR, que é o BDR, ele replica o índice deles lá, né? Que é o código da Nubank lá, porque ela é atrelada ao dólar. Então ele só replica o gráfico. Então o capital da Nubank ele é diversificado, por exemplo. Então ela abriu agora a 4,90, né? E lá deve estar assim, na casa dos 4, 5 dólares. Aí você vai fazer esse valor em reais, vai dar 20. Você vai ver que não vai bater. É porque é replicado, né? Então, ó pra você ver a diferença. Lá, os caras abriu o IPO a R$20. Aqui no Brasil, se ela tivesse aberto o IPO dela, seria... Mas, Estevam, explica para as pessoas aqui, né, assim, pra gente, como é o fundamento da nossa mesa, que é simplificar pro pessoal que está assistindo. Às vezes a gente começa a conversar, começa a falar um pouco técnico, né? Pode falar assim. Eu vi que você estava falando umas coisas, o Thiago estava agindo como se ele fosse uma pessoa que não soubesse, fazendo umas perguntas para você. O que é IPO? IPO. Como é que é? IPO. Aí pra você ver, tá vendo? IPO. Não é IPO, gente. IPO. IPO é quando uma empresa ela quer ser listada na bolsa. Ela não tem participação dela na bolsa, ela quer abrir o capital dela na bolsa, ela quer que entre investidores para ajudar ela, né, a crescer. Então vamos supor que o João tem uma empresa, aí ele fala assim, vamos abrir o nosso capital na bolsa. Então a intenção dele é abrir uma IPO, ter a empresa dele listada na bolsa para que apareçam investidores. Então, por exemplo, vamos supor que tem nosso podcast, né, tem o nosso CNPJ. Se a gente tivesse um capital mínimo, que geralmente eles pedem uns 500 mil para ser listado, a gente já poderia fazer isso. Aí entraria o investidor, a gente pega o dinheiro com eles e o lucro depois a gente tem que dividir. Nem sempre tem empresas que pagam dividendos. Então as melhores
melhores empresas listadas na bolsa são aquelas que pagam dividendo. Por exemplo, Hoje existe várias, né? Hoje existe várias. Por exemplo, tem empresa, a IRBR 11, que é o Barça que está comandando, provavelmente ela não paga dividendo. Não ainda, mas o objetivo deles é pagar dividendo no futuro, que é uma seguradora. Então, por exemplo, se eles for pagar dividendo no futuro, as ações deles já estão precificadas a R$11. Então, por exemplo, se você quiser colocar R$1.000 hoje lá, você tem que entender que essa ação ela vai estar com um valor de mercado bom se ela bater nessa casa de 11, 12 reais, que é o próprio Barça precifica. Aí significa que essa ação ela vai ter capacidade suficiente, capital suficiente de dividir o lucro delas. Então, é por isso que eu falo, você tem que ver oportunidades, até a gente vai sempre estar falando aqui no podcast sobre isso. É isso, faz aí, fala 10 minutinhos de empresas que estão no alvo. Eu vou falar, não é recomendação, mas eu vou falar assim pelo que a gente vive, entendeu? O dividendos, então, ele é praticamente, levando no popular, ele é uma participação de lucro. É uma participação de lucro. Para deixar bem claro, entendeu? Quando você investiu nela, você merece esse dinheiro. Praticamente você vira dono dela. Mas o dividendo, Estevam, só para a Conquistar. gente explicar para o pessoal, que o dividendo é pago para você também, para você manter a sua ação Isso, lá, é né? como se fosse nada vem de graça, né? Vamos supor assim. É para incentivar a investir nela mesmo. Para você manter o seu dinheiro lá, a sua ação lá no... Isso, e poder colocar mais Poder também. colocar mais. né? Você Porque pode pegar esse sempre dividendo, tá- comprar em outras ações ou colocar nela mesmo. Isso já foi calculado, 80% das vezes que eles recebem dividendo volta para a própria empresa. 80%? 80%. Olha pra você ver. Então, pra você ver como que uma empresa que tem dividendo, o objetivo da maioria dos acionistas mesmo que entende disso é ganhar o dividendo e colocar nela mesma. Exatamente, Pra- mas a maioria das pessoas que investe, que está aprendendo, que já aprendeu um pouquinho mais, ela não retira quando ela recebe dividendo. Ela mantém na empresa. Isso, ela compra mais ações. Porque você comprando mais ações, obviamente que o lucro vai ser maior daqui a um tempo. Isso. Então você está colocando mais seu dinheirinho ali para ter um retorno um pouco maior, entendeu? Isso. Exatamente isso que o dividendo ele faz, né? Ele te ajuda a jogar um pouquinho mais de dinheiro e ajuda aquela empresa também. Isso, Então, às vezes você está num momento de aperto, precisa pagar uma conta, tem pessoas, essas 20% dessas pessoas, geralmente elas fazem isso. Ela tem uma ação lá, ela não quer vender, está num aperto, precisa fazer alguma coisa na vida dela, ela pega o lucro que a Petrobras deu, paga o que tem que pagar e quando elas melhoram, assim, paga as dívidas delas, elas começam a reinvestir até mais pesado, assim, por aquele... Então, o que eu quero dizer é que uma ação no futuro ela sempre é escalável, principalmente se ela é boa. Ela vai subir, ela vai valorizar, é muito difícil ela não valorizar. Pra você ter uma ideia, na crise, quando teve o Covid, a bolsa caiu praticamente 90 mil pontos, 60 mil pontos, quase metade dela. Então ficou muito barato para as pessoas comprar. Aqueles que tinham um entendimento e já estavam na bolsa, o que eles fizeram? Muitas pessoas que eram iniciantes ali, provavelmente vendeu todos os ativos deles com negativo. Nossa, eu tô com 10 mil, exemplo. Esse cara, assim, 4 mil só positivo, eles quis vender a participação deles, né? Porque ficou com medo, Ficou né? com medo. Então, aquelas pessoas que tinham entendimento, eles fizeram o quê? Compraram mais. praticamente foram quase 2 anos de medo, né? Quase 2 E meses, ficou 2 bem anos de baixo medo. nesses Só que o 2 medo, anos. as pessoas têm que entender que o medo, ele faz parte do mercado. O mercado, ele oscila. E aquelas pessoas que entendem que o medo é fundamental, que a gente tem que aprender com nossos erros, eles sempre vão ganhar lá na frente. Então, às vezes a pessoa, nossa, eu tô negativo, não sei o que lá, eu vou perder. O mercado, geralmente, ele vai valorizar. Não adianta. Se não fosse esse fundamento, a bolsa nem existiria. Né? Então, é o que eu vejo, é o que eu... É porque, igual o João falou, ele não tem muito conhecimento, eu também não tenho conhecimento de tudo. Eu tô constantemente aprendendo. A gente está aqui todo mundo para aprender um com o outro, né? Exatamente. Esse é o objetivo aqui da mesa, para poder mostrar para vocês um pouco e como diversificar em vários aspectos, não só do investimento, mas aqui a gente vai falar um pouquinho de tudo. A gente vai falar sobre empreendedorismo, o que as pessoas podem ou não fazer, o que é empreendedorismo, né? Entendeu? Que as pessoas acham que empreender é só para gerar lucro para ela, mas você pode empreender também e gerar um benefício para a sociedade. Você pode abrir uma ONG, qualquer coisinha que você... É uma ideia nova, um projeto, já é uma forma de empreender. Isso. Hoje em dia, o empreendedor local, vamos dizer que é muito mais fácil de você, teoricamente, empreender do que antigamente, né? Mais Antigamente, fácil. você tinha tanta dificuldade,
burocracia. Hoje em dia a gente tem, falando aqui do Brasil em si, a gente tem um MEI que facilita um pouco a vida do Exatamente. empreendedor, que hoje em dia ele tem muito mais recursos para se trabalhar, porque antigamente o empreendedor ele não tinha nada. Por exemplo, ele abriu alguma não coisa. tinha amparo pra nada. Exatamente. Hoje ele tem o amparo um pouco do governo, porque você Ainda acho pouco, sabe? Mas ainda. Eu acredito que esse negócio de empreendedorismo vai crescer muito. Sim. E hoje em dia também a gente pode falar, eu não vou saber que é porcentagem, mas o empreendedorismo feminino, né, das mulheres em si, elas estão tendo muito mais coragem de abrir aquele negócio que elas sonhavam do que antigamente, porque antigamente elas ficavam muito presas. Geralmente, outra coisa, antes de falar, é que, assim, em fundamentos, o empreendedorismo e da mulher geralmente tende a dar mais sucesso, porque elas são mais pacientes que os homens. Exatamente. Mas você sabe qual que é o problema também do empreendedorismo, das pessoas que querem empreender, principalmente aquelas pessoas que é leiga no assunto, ela trabalha lá 5, 6 anos, junta um dinheirinho e quer abrir o negócio dela. Sim. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que ela já vai abrir o negócio e já vai dar certo e ela já vai estar ganhando dinheiro. É a pressa, né? Essa é a pressa. João, só falando em questão de bolsa e comparação de empreendedorismo, isso já fizeram dados já, que a pessoa ela começando a investir é muito mais certeiro que ela vai estar ganhando alguma coisinha ali do que abrir uma empresa. Tem um enorme risco de se quebrar no outro dia mesmo. Mas o fato de você investir na bolsa é uma forma de exatamente. É por isso que eu falo. Você está empreendendo investir na bolsa. Você tem que diversificar. Por exemplo, aqui eu tenho o objetivo de começar com um capital pequenininho. E é vindo da onde? É de lá. Entendeu? Eu vou tirar R$1 do meu bolso do que eu trabalho. Tá? Rendeu um vilinho pra mim, vou aplicar aqui. Vou comprar um equipamento. Gerou. Vou comprar um equipamentinho. Essa é a ideia, porque o empreendedorismo é o quê? É você conseguir aplicar seu dinheiro desde que você agregue em outro lugar, para aquilo lá vai gerar mais dinheiro para você ao longo do tempo. Isso, velho. É uma capacidade de você identificar problemas e soluções, né? Me convidou, né? Sempre, cara, eu vou lá, vai. Eu vou lá, João, porque vocês tiveram essa conversa e eu e o João, a gente estava na mesa de família ali, o João comentou, falou, opa, eu adoro conversar, então... Então é isso, gente. A gente está aqui para falar um pouco para vocês. Eu não sei se deu para mostrar um pouco para vocês o que a gente quer passar. Obviamente a gente não vai falar só disso, né? A gente vai trazer pessoas. Isso aqui só foi um exemplo. Eu até gosto de falar, mas eu quero ouvir. Eu prefiro as pessoas falar. Eu quero fazer pergunta para a pessoa me responder. É isso que eu quero. Nosso intuito é trazer pessoas, trazer gente aqui da comunidade geral. No momento a gente está abrangindo só aqui as localidades aqui da região, mas a gente quer poder, com a ajuda de vocês, poder mostrar para todo mundo um pouco do nosso conhecimento, sabe? Cara, se eu soubesse antes, entendeu? E outra coisa, a gente está aqui, a gente vai divulgar também nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube aqui. Por favor, gente, aquele like que vocês vão dar aqui no cantinho da tela vai ajudar muito a gente. Então, é isso que a gente quer. A gente quer poder montar um cenário mais legal aqui para vocês, para poder trazer convidados, para poder mostrar um pouco mais das nossas ideias. O João, obviamente, ele não vai ficar só ali, gente, ele vai aparecer, tá? Só que hoje ele tá ali só dando um comandinho pra gente. E é isso que a gente vai poder mostrar aqui pra vocês, um pouco mais de tudo. A gente quer ensinar e a gente quer poder aprender, entendeu? Porque as pessoas que a gente vai trazer aqui, elas vão poder contar as histórias, elas vão poder nos ensinar também. E é isso. Pessoal, vamos falar também, para deixar aqui na nossa mesa, a gente vai trazer pessoas que entendem da Bolsa de Valores, vamos trazer pessoas que são o empreendedor que deu certo, o empreendedor que deu errado, para falar para vocês o que ele errou, né? Que já para deixar para vocês, se um dia você tiver vontade de empreender, montar seu próprio negocinho, no que você vai acertar, no que você não pode fazer para não poder errar, entendeu? E o pessoal que a gente vai trazer aqui, pessoal, eu até conversei com os meninos aí, com o Estevam e com o Thiago, é um exemplo, vamos trazer um empreendedor aqui, né? Um microempreendedor, ou um empreendedor, uma empresa, o que for. Vamos dar a oportunidade de 1 minuto, um tempinho para ele aí falar do negócio dele, para ele fazer o merchan dele também. Isso, ele vai ganhar com isso. Ele vai ganhar um espaço a mais. Todo mundo tem a ganhar, entendeu? E a gente quer poder passar para vocês informação, que acho que o que falta muito é informação, e a gente quer poder mostrar da forma mais simples possível, né? Exatamente. Porque na verdade a gente quer montar uma mesa de podcast passando a simplicidade, para as pessoas entender mais fácil. Simples e objetivo. Simples e objetivo, para poder estar ali assistindo e entendendo, né? Porque às vezes existe várias mesas de podcast aí,
topíssima, né? A gente Tem conhece, várias, gente. mas às vezes as pessoas conversam, mas um pouco mais, como é que eu posso falar? Um pouco São bem mais formal para se falar. Não, Bem, eu acho mais que- técnica, eu achei que eu exatamente. fui ainda técnico ainda, né? Vai melhorar isso. Porque, por exemplo, a minha ideia, eu falo assim, vou falar de tal coisa, eu quero trazer algo, falar algo bem resumido mesmo. Então, em uma outra oportunidade eu vou elaborar para ninguém ficar com dúvida. Vai sair sem dúvida, E se entendeu? ficar com dúvida, gente, tá aqui a É. caixinha de mensagem, pode mandar mensagem, pode perguntar pra gente. Depois vai elaborar umas perguntas, a gente sempre vai fazer um podcast com as perguntas. Exatamente, E a vai gente vai, responder. a gente vai colocar algumas Vai caixinhas de participar perguntas e vocês podem mandar perguntas. Hoje a gente está fazendo um podcast gravado, mas nosso intuito futuramente, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser o ao vivo. A gente quer trazer pessoas que gerem conteúdo aqui para vocês, que mostrem a vida delas, que contem as suas histórias, que sejam histórias inspiradoras, porque eu me inspiro com uma história nova, uma história que eu me identifico. Eu tenho certeza que vocês também vão se identificar, entendeu? Pessoal, mas para isso acontecer, para a gente dar continuidade, então o Thiago já pediu, vamos pedir novamente, se inscreve no nosso canal, né? Tem Instagram Curte, também. né? Dá um joinha aí, vamos ajudar a crescer, compartilha com seus amigos, pede pra mãe, pro pai, pro irmão, pra tia, pro cachorro. inimigo, pede até pro inimigo, pessoal, a gente até o inimigo ajuda aí. Então, vamos compartilhar, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira mesa de podcast, tá? Cara, se eu soubesse antes. Então, assim, esse vai ser alguns de nosso conteúdo, né? A gente vai trazer vários conteúdos de qualidade para vocês. Vai ter conteúdo. Vai ter vários conteúdos. Vamos trazer pessoas bacanas, pessoas humildes, pessoas que querem compartilhar o que ela passou na vida, né? Então, pessoal, é isso daí. Agradecemos vocês. Obrigado por participar, obrigado por assistir. E bora pra frente, bora pra mais um. Valeu! Cara,